isso aí. Estamos em mais uma aventura, agora aqui na Inglaterra. Aqui é bem escuro pra sair. Tá escutando esses fogos aí? É interessante. É meio controverso, mas vou explicar. No Brasil seria um absurdo. Aqui, essa data, eles comemora porque a polícia fez o trabalho dela. Então, no Brasil isso aí jamais aconteceria. E olha, isso aqui vai ser a noite inteira. Aí, ó. É assim, ó. O povo comemora. Ó, cheio de fogos lá. Estamos aqui em Winchester, novamente. Que nem aquele vídeo anterior, a gente mostrou a cidade. Agora nós estamos aqui numa comemoração. Aqui é a fila para pegar os tickets. A gente comprou na internet. Já pegamos o nosso ticket. Estamos tudo tickets. Yes! Os pubs aqui estão cheios de... Cheio, ó, os ônibus chegando, muita gente chegando aqui na cidade, ó, Southampton veio também ali, ó, o ônibus Southampton veio, entendeu? Cheio de gente vindo pra cá. E agora o povo vem todo ano pra comemorar, feliz da vida. Eles vêm lá de baixo, com tochas acesas, fogos, trazendo os bandidos, né? E aí vão ser julgados aqui, ó, e aqui vai ser a grande festa. Vamos lá embaixo para começar lá. E aí saíram a ambulância para atender aqueles que não vão aguentar o tranco, e atrás o povo festejando. Vão levar lá pra cima, lá pra cima, pra fazer o julgamento. O cheiro aqui da fumaça é muito grande, entendeu? Muito grande. Olha lá a procissão ali, ó. Tá vendo o pessoal vindo ali, ó? É ali. Essa é a procissão. Nesse momento, uma coisa muito bonita que eu vejo não só aqui, mas em todos os lugares que a gente passa pelo mundo, eles valorizam nesse mesmo momento aqueles que lutaram pelo seu país. Então eles têm vários monumentos. Aqui todas as cidadezinhas têm monumentos que a gente vê nomes de pessoas que lutaram pelo país, que deram sua vida pelo país, né? É como se nós tivéssemos no Brasil, infelizmente a gente não tem essa cultura, né, triste de valorizar os grandes heróis do nosso país. A gente tivesse na praça de cidadezinhas pequenininha o nome daqueles que foram na batalha na Segunda Guerra, que foram contra Hitler, aquele monstro, né? E fizeram a diferença lá na Itália, né? Mas nós não fazemos nada. E se alguém fazer, de repente, pode ser até preso. É triste, meu. Mas bom, vamos voltar aqui.
Aí o que acontece? Esse é um dia especial em que todos saem para fora às noites, eles estouram foguetes, fazem fogueira dentro do seu terreno, né? Para simbolizar o que aconteceu lá em 1605, também chamado aqui de Bonfire. Bonfire é uma celebração comunitária que é muito tradicional em vários lugares, mas principalmente em Winchester, onde a gente se deslocou para ver essa procissão. É uma procissão de tochas e que envolve todas as pessoas, estão todas felizes ali, né, participando daquela procissão, né? Com muitos fogos de artifício, e aí eles vão andando até o julgamento, né? Onde tem lá o local de julgamento, e de lá eles vão para um grande local cercado, né? Fechado porque daí você tem que pagar os ingressos, né? E ali, e também achei interessante que esses ingressos são revertidos para ações sociais, para aquelas unidades, né, que trabalham com o social da cidade. Então é revertido tudo para esse povo, né? Também chamado de Guy Fawkes Night, ou seja, é o líder máximo, né? Guy Fawkes é colocado aqui como o grande vilão, né? E aí eles fazem aquela comemoração com muitas músicas daqui da Inglaterra mesmo, músicas que trazem um pouco da nacionalidade, e aí eu achei interessante, muito interessante, achei muito legal. E aí vamos tentar um pouquinho conhecer essa história, né? Ela é chamada de conspiração da pólvora, né? E aconteceu então lá em 1605. E interessante, por que isso aconteceu, né? Por que teve essa revolta, esse golpe? Esse sim é um verdadeiro golpe de Estado, o que aconteceu, né? Mas interessante que, se você verificar assim na base do que aconteceu, é difícil de você falar assim quem estava certo, quem estava errado. Por quê? Porque o rei Henrique VIII, ele queria se divorciar. Ele já tinha 6 vezes trocado de esposa. Agora o cara é um safadão que não estava nem aí com o casamento, né? E o que aconteceu? A Igreja Católica, né, que era dominante, que era oficial, chegou, não, você não pode fazer isso, porque já tá uma palhaçada, né? E aí o que ele fez? Ele fez um ato extremamente político e calculista, né? Ele fundou uma nova religião. Infelizmente, religiões são fundadas assim. Ele fundou, né, a igreja anglicana, que daí ele chegou e falou assim: igreja, você agora vai ficar no lugar do Papa e você vai me autorizar a poder casar. E aí a igreja que foi fundada, o líder máximo que foi colocado lá, ele falou: sim, perfeitamente, você pode casar. E aí o que aconteceu? E aí teve uma luta enorme entre a Igreja Católica e agora estes nova igreja, né? A Igreja Protestante. E aí isso levou morte de muita gente, meu amigo. A gente já vou mostrar outro vídeo ali das Irlandas, né, que separaram por causa disso. Muita gente morreu, muita gente. A gente vê lá com muita tristeza. Eu passei na frente do muro ali onde está relatado a tristeza de perseguição de um cristão contra o outro cristão. É terrível isso. Um cristão contra outro cristão. Por isso que é muito importante a separação entre igreja
e governo. É muito importante, muito importante. Não quer dizer que você tenha que ter um Deus, uma religião. O governo pode ter. Isso que é importante, porque muita gente faz confusão. Não pode ter, o fulano de tal é da religião tal, nossa, que terrível. Não, ele tem que ter, e ele tem que ser temente a Deus. Isso é muito importante. Às vezes a gente vê até pastores falando bobagem. Não, o cara tem que ser, ele pode chegar aí, participar da sua igreja, tal, tá perfeito. Agora, ele não pode trazer agora para dentro da igreja o poder de governo, ou seja, eu vou perseguir aquele porque aquele não faz parte da minha religião, que é o que aconteceu aqui, cristão contra cristão, entendeu? E aí o que acontece? Existiu essas revoltas, né, de católicos contra os protestantes, né, e aí então aconteceu a conspiração da pólvora lá em 1605, né, que foi então uma tentativa de assassinar o rei anglicano, porque daí eles colocavam só rei ligados à igreja anglicana, e esse rei era o Jaime I da Inglaterra. E aí quem tentou matar ele eram os católicos ingleses, que foram liderados por o nome dele era, como é que era? Robert Calesby, e também o grande líder que foi o que é o mais celebrado como mal, como, né, Guy Fawkes, que ficou daí então conhecida como a mais memorável acontecimento da história inglesa. Pode um negócio desse? E aí, interessante, o que é um golpe? É importante a gente saber o que é um golpe. Este aqui, por exemplo, as pessoas estavam extremamente armadas, eles estavam treinadas e também com mais de 6 barris de pólvora que eles armazenaram no porão do Palácio de Winchester, né? Para que quando tivesse a cerimônia de abertura lá do parlamento, no dia 5 de novembro de 1605, ia tudo pelos ares. E eles estavam com tanta raiva que se alguém passasse na frente deles, seja povo, seja quem for, eles iam matar todos, né? Que eles queriam substituir o rei protestante por um rei católico, tá certo? E aí existe até hoje, né, vários filmes e minisséries. Por exemplo, minisséries, se você for procurar, né, em 2017 existiu uma minissérie Gunpowder, que retratava os detalhes de todos esses acontecimentos históricos da conspiração da pólvora, né, e também a perseguição dos protestantes, que isso é terrível, né? Isso é terrível, protestantes contra os católicos. Também tem um filme, né? Um filme da... como é que é lá? O V de Vingança. O V de Vingança, que também é um filme famosíssimo, né? Que também retrata esse mesmo momento, né? Mesmo momento. E também esse evento é chamado de Guy Fawkes Night ou Bonfire Night, que é uma grande festa, né? Grande festa onde as pessoas se envolvem sendo nacionalistas, né? E é importante notar que esse Guy Fawkes que serviu então de inspiração não só para filmes, mas por todo mundo, como é que uma conspiração dessa pode gerar e travar algo extremamente impactante numa nação, né? Aqui, por exemplo, retratam uma Inglaterra, né? Esse filme, né, O V da Vingança, ele retrata uma Inglaterra que poderia estar caindo no movimento fascista, né? Fascista é o que aconteceu lá com Benito Mussolini, o Hitler, né?
E aí, infelizmente, hoje é banalizado isso, né? Banalizado. Mas sempre precisa ter cuidado, né? Para que isso nunca mais aconteça, né? Tanta gente morrendo. E, para conclusão, é interessante, né, que isso que está relatado aqui, a gente precisa sempre estar atento. Eu sou muito feliz porque eu sou adventista do sétimo dia. Eu sou feliz porque, cara, a nossa igreja, ela faz de tudo. Logicamente que tem um ou outro, né, que eu sou mais animado, mais emocionado para defender A ou B, esquerda e direita. Lógico que tem, sempre vai existir, né? Mas isso daqui não quer dizer que a cúpula da igreja apoia. Você pode ver até pastor fazendo coisas erradas, existem. Mas a igreja adventista, ela prima por trabalhar em cima da Bíblia, não em cima de fatos históricos ou nacionalistas ou políticos que fazem com que, infelizmente, a maioria das pessoas vão e chegam a formar grupos fortíssimos que estão dispostos a matar, e não só grupos na base, né? Mas também lá no alto poder, entende? Cria-se grupos para perseguir pessoas, grupos de pessoas sem escrúpulo nenhum, acabando com todas as leis e subindo em cima da prerrogativa de que eu sou o Todo-Poderoso e eu tenho o poder de, né? E a gente vê isso em vários momentos que aconteceu, né? Tipo na Argentina, que teve o golpe, no Chile, na Rússia, né? Que foi muita gente morreu, lá na própria China, né? Nós temos histórias aqui no Brasil, tristes também, né? Que aconteceram de forma que houve golpes verdadeiros, né? Por exemplo, lá em 1840 teve um golpe que não teve lá muito problema, né? Que foi a maioridade de Dom Pedro II. Já em 1889, eu sim, você conhecendo a história, eu fiquei triste de saber que a República, a implantação, né, a instituição da República, ela aconteceu de forma assim meio que vergonhosa, porque mentiram, porque os todos poderosos, aqueles líderes de fazendas, de engenhos e tudo mais, eles eram os todos poderosos e eles criaram uma mentira dizendo que Dom Pedro II estava querendo acabar com o exército, né? Porque eles acabaram de voltar da guerra e eles estavam assim meio chateados porque o salário deles não estava lá do jeito que eles queriam, né? Então isso tudo fez um movimento que, infelizmente, aconteceu como um marco central foi que esse nosso grande líder, para mim é o maior. Não existiu outro líder maior do que Dom Pedro II. Ele era muito inteligente, ele era respeitado no mundo inteiro. Os caras quando chegavam, ele chegava na Áustria, na Alemanha, na França, na Inglaterra, os caras, uau, que nem Rui Barbosa também, né? Rui Barbosa também foi um grande líder. E Dom Pedro II, ele falava várias línguas, ele não precisava de tradutor nenhum, ele chegava e com autoridade falava e fazia grandes negócios para o Brasil. O Brasil cresceu como nunca naquela época. Se a gente não tivesse tido a República, talvez hoje nós seríamos o primeiro país do mundo em riqueza, porque ele era muito inteligente. Ele era alguém que amava o Brasil, entendeu? Acima de tudo. E, infelizmente, por ele amar muito o Brasil, por ele amar as pessoas, que ele trabalhou contra
aqueles grandes oligarcas que escravizavam, que foi uma página triste dentro do Brasil, né? Mas que infelizmente não é valorizado, né? Não tem valor nenhum o que esse grande homem fez. Ele lutou contra as maiores autoridades para liberar os escravos. E a sua filha, a Princesa Isabel, foi a grande líder. Ele também deu meio que um golpe, né? Não um golpe de Estado, mas um golpe. Ele saiu porque ele não poderia fazer isso. Então ele fez uma viagem, ela entrou no poder e automaticamente assinou. Lógico que com a anuência dele, né? Só que isso revoltou muitos poderosos, que aí enganaram o exército. Marechal Deodoro da Fonseca foi lá e fez uma quartelada e aplicou esse golpe, né? Que fez com que Dom Pedro II e grandes líderes, né? José do Patrocínio, Castro Alves, entre outros, tivessem que meio que fugir, porque senão seriam mortos, né? Foram lá para o interior do Brasil, ali na Amazonas. É bonito conhecer essa história, é muito interessante conhecer essa história. Também teve golpes, Napoleão, Cuba, no próprio Egito, onde o povo foi para a rua e tirou na porrada o governo. Nós tivemos também um golpe branco que aconteceu lá no tempo de Jânio Quadros, onde o povo todo foi para a rua, né? E o Jânio Quadros chegou e falou assim: não, eu vou me renunciar porque eu tenho certeza que o povo vai me levar ao poder novamente. E aí aconteceu uma bagunça muito grande, mas muito grande, que fez com que acontecesse depois os militares assumindo o poder, não no início, né? Que foi o próprio Congresso que votou, né? Mas depois, com o segundo presidente, aí sim, aí ele veio com AI-5, perseguição, aí foi terrível. Aí sim foi um grande golpe que daí perseguia aqueles que não estavam a favor, né? Quando Castelo Branco entrou, porque ele era meio de centro, né? Meio esquerda, meio direita ali, e aí ele entrou, o próprio Congresso colocou ele lá dentro, não foi imposto, né? O povo pediu, o Congresso viu e colocou. E também a gente teve lá em 1930, né? Vargas dando um golpe de Estado, né? Acabou com a Constituição, com o Congresso e instituiu o Estado Novo. Esse sim foi um golpe de Estado. E é importante a gente... também teve lá, por exemplo, em Roma, lá o Júlio César. Ele, para entrar no poder, também deu um golpe de Estado. E Brutus, quando matou ele, também deu um golpe de Estado. E aí colocou Augusto, né, no poder. E aí a gente vê também, então, essa que é a conspiração da pólvora. Mais um momento histórico aqui que a gente teve o privilégio de participar, de ver e conhecer, né? É importante a gente conhecer a nossa história, ver o que aconteceu, para ver o que nós não podemos repetir, né? E termos momentos de reflexão, né? Para que a gente sempre tenha um mundo melhor. Que infelizmente não vai acontecer por causa da própria palavra de Deus. A Bíblia fala que infelizmente vai sempre de mal a pior, porque o ser humano, ele não é de boa índole, né? Infelizmente.